Nessa aula, a gente vai estudar o princípio da adaptação. E diz esse princípio que o nosso corpo tende a ficar numa homeostase. Então, o que é homeostase? Que é esse nome difícil aqui? Homeostase diz respeito aos processos fisiológicos do nosso corpo, que vai desde a manutenção da temperatura dele, a manutenção do pH dele. Então, todos os processos internos nossos que são necessários à manutenção da vida, tudo bem? E aí o que acontece? Há uma tendência meio que de economia de energia do nosso corpo. Então, o que acontece? Penso que não faz sentido do ponto de vista biológico, por exemplo, eu ser muito musculoso se eu não tenho nenhuma demanda no meu dia a dia de força. Para que meu organismo precisa gastar tanta energia para me manter com esse nível de massa muscular, por exemplo, se no dia a dia não há uma necessidade grande de força? Então, o que acontece? Essa economia de energia do nosso organismo faz com que ele se adapte aos tipos de estímulo que são oferecidos. Então, por exemplo, se eu não tenho nenhuma demanda cardiorrespiratória no meu dia a dia, então eu fico sentado o dia inteiro, nunca tem nenhum tipo de estímulo que eu preciso aumentar minha frequência cardíaca, meu corpo ele vai se adaptar para não precisar ter uma demanda muito elevada de frequência cardíaca. Não, eu não vou precisar resistir a estímulos em uma longa duração, porque isso nunca é me oferecido. Então, eu não preciso disso para o meu dia a dia. Então, é mais econômico eu ficar do jeito que eu estou aqui, sedentário. Se eu não tenho nenhum tipo de estímulo de força com sobrecarga, não preciso ficar vencendo resistências de força no meu dia a dia, cara, porque eu vou manter uma grande massa muscular eu preciso mais energia para me manter desse jeito. Então, o nosso organismo, ele se adapta ao tipo de estímulo que a gente oferece a ele. E ele vai se adequando a isso. Então, esse princípio da adaptação, ele diz que o nosso organismo, ele se adapta ao tipo de estímulo que é oferecido a ele. Então, se no nosso dia a dia eu sou sedentário, não tenho nenhum tipo de estímulo de força, eu vou ser fraco. Se eu não tenho nenhum tipo de estímulo que eu preciso ter resistência, que tem uma demanda cardiorrespiratória, meu nível cardiorrespiratório vai ser baixo, tudo bem? Então, o meu corpo ele sempre tende a uma economia de energia. E aí, tem um detalhe que ele é um pouquinho mais complexo dentro desse princípio da adaptação, que a gente chama de síndrome da adaptação geral. O que diz essa síndrome da adaptação geral? Vamos pensar em um treino aqui. Quando eu dou um estímulo de treino, na prática, eu estou dando uma porrada no sujeito. O sujeito não melhora quando ele treina, ele melhora quando ele se recupera. Porque a ideia é o quê? A gente está sempre dando estímulos. Então, partindo desse princípio que o nosso organismo ele tende a ficar na homeostase, ele tende a manter os processos basais dele com o máximo de economia de energia. Eu tenho que dar estímulos no corpo dessa pessoa para que o organismo dela se adapte e fale, pô, eu preciso ter um pouco mais de massa muscular, pô, eu preciso melhorar aqui a questão do tamanho do meu coração, o número de hemoglobinas, enfim, lógico que não é pensado, tá? Isso daqui são processos fisiológicos que vão ocorrer, enfim, vão ter diferentes mecanismos. Eu estou só meio que explicando a lógica de uma maneira didática, tudo bem? Antes que alguém venha fazer algum tipo de crítica aqui. Mas a ideia é mais ou menos essa, tá? A gente vai melhorar quando o nosso organismo ele se adapta àquele estímulo. Então, eu dou um estímulo, aquele estímulo é uma porrada. A gente não melhora quando a gente treina, a gente melhora quando a gente se recupera, que é depois que a gente se recupera que houve algumas adaptações fisiológicas. Isso daqui ele é muito importante ter claro, porque muita gente acha que a gente melhora no treino. Aí o que acontece? Chega na semana da competição, o cara quer fazer uns treinos fortes pra caramba. Aí acontece, o cara chega fadigado ali. Porque ele não entende que ele ficar dando um monte de treino forte na semana da competição só vai desgastar o atleta. Porque o atleta ele melhora na recuperação, não é no estímulo de treino, tudo bem? Você vê como os princípios do treinamento eles são fundamentais, as pessoas erram? E a gente tem 4 fases aqui, pensando nesse estímulo de treino e fazer ele melhorar, a gente vai ter 4 fases, que eu acho que fica um pouco mais fácil a gente explicar aqui essas 4 fases. A primeira fase é uma fase, então imagina que aqui a gente tem o desempenho da pessoa e aqui a gente tem uma linha do tempo, tá? E aí vamos pensar que aqui a gente fez um treino. Então eu acabei de treinar aqui.
que vai acontecer com o desempenho daquela pessoa? Pense se eu fizer um teste de salto antes do treino, aí a pessoa fez um treino e a gente faz um teste depois. Você acha que ela vai estar melhor, igual ou pior? A tendência é que ela esteja pior, certo? Porque acontece, se o treino, ele é uma porrada, a pessoa vai estar fadigada aqui. Então, se eu olhar a performance da pessoa, a tendência é que ela tenha uma primeira fase de piora na performance dela. E aí uma segunda fase onde ela começa a se recuperar, até que ela chega no mesmo nível basal aqui, que ela estava quando eu dei o treino. E aí que está o grande segredo, o grande ponto. A gente tem uma terceira fase que a gente chama de supercompensação, que é o quê? A partir dessa porrada que eu dei no organismo da pessoa, a ideia, pelo menos a nossa intenção, é que o organismo dela ela se ajuste, tem ajustes fisiológicos que façam o quê? Que agora ela tenha uma performance um pouco melhor, ela conseguiu ter algumas respostas no organismo dela que façam ela ter um melhor desempenho. Para quê? Para que ela esteja melhor adequada para esse tipo de estímulo quando esse estímulo vier. Só que, se eu não der nenhum outro tipo de estímulo, o que vai acontecer com o meu desempenho? Ele volta ao normal. Por quê? Porque o meu organismo ele sempre tem uma tendência a se manter na homeostase, ele sempre tem uma tendência de economia de energia. Se eu não tiver outros estímulos de treino aqui, a tendência é que eu piore e aí eu tenho um destreinamento. Então, o princípio da adaptação, ele diz respeito a isso daqui, a como o nosso organismo ele se adapta, e isso daqui ele tende a explicar o porquê a gente melhora. Pense que depois, se eu der um outro estímulo aqui, vai ter mais uma curva, ele vai melhorar. Aí tem uma outra, ele vai melhorar. Só que em contrapartida, se eu não tiver descanso aqui, aí eu der outro estímulo aqui, aí ele não se recupera, dou outro estímulo aqui, ele não se recupera, a tendência é que ele piore a performance dele, aí vai começar a ter lesão, vai começar a ter overreaching não funcional, podendo chegar num overtraining, tá? Então, isso daqui ele explica muito por que a gente acaba melhorando ou não a partir de um determinado estímulo. E aí, outro ponto importante é que a magnitude do estímulo aqui, ela vai influenciar nessa curva. Então, o que eu quero dizer? Se for um estímulo muito fraco, então imagina que eu saí para dar uma caminhada de 20 minutos. Cara, essa curva ela vai ser muito pequena, então eu vou me recuperar muito rapidamente e possivelmente a supercompensação que tem é algo muito baixo que vai ter aqui. E assim, eu já tô rápido, isso daqui vai ser bem curtinho, tá? Porque eu vou ter me recuperado muito rápido desse estímulo. Agora, se eu fiz um treino muito forte, o que vai acontecer? A magnitude dessa onda ela vai ser maior, então eu vou piorar mais, aí eu vou demorar mais para me recuperar e possivelmente ter uma supercompensação maior aqui. Então, a magnitude desses estímulos, elas vão, o tamanho dessa curva vai depender muito do estímulo. Só que acontece, se o estímulo ele for tão grande que está muito além do seu organismo, a tendência é que o seu atleta se machuque, a tendência é que não haja uma supercompensação, tá? Então, o estímulo ele tem que ser adequado ao organismo da pessoa. Mas é basicamente essa síndrome da adaptação geral que tenta explicar o que é esse princípio da adaptação do treinamento, tudo bem? E esse gráfico eu acho ele bem didático para a gente conseguir entender. E aí, gravem esse nome de supercompensação, que é um nome muito utilizado dentro do meio do treinamento. E ela diz respeito a gente tentar conseguir, a partir de um estímulo que a gente deu, e às vezes a gente consegue isso fazendo blocos de treinamento. Então, coloco 2 semanas de choque, faço uma semana reg, aí com a intenção de. E aí faz 2 semanas de taper, por exemplo, com a intenção que o cara tenha um pico de performance na competição. São coisas que a gente usa no dia a dia de uma periodização, de um treinamento, tá? A ideia é a gente tentar gerar essa supercompensação no atleta. Resumindo aqui, caso o segundo estímulo seja aplicado muito cedo, haverá respostas negativas. Então, ou seja, se eu não deixar a pessoa se recuperar, a tendência é que haja respostas negativas, por isso é importante monitorar a recuperação do atleta. Caso não seja aplicado um segundo estímulo, as adaptações de supercompensação serão perdidas. Ops. Ou seja, se eu estou aqui, não dei um outro estímulo, vai haver um destreinamento, tudo bem? Então, essa supercompensação aqui vai ser perdida. Um modelo de monitoramento deve informar ao técnico sobre a fadiga do atleta, por isso é importante ter modelos de treinamento.
Isso daqui é uma simplificação, isso é um modelo, tá? Então todo modelo é uma simplificação da realidade, não é a realidade como um todo. Então isso é uma coisa mais didática. Talvez as coisas no mundo real sejam um pouquinho mais complexas, mas isso daqui ajuda a entender por que os atletas melhoram, tá? É, e os detalhes da relação dose e resposta são bem mais complexos do que isso daqui, beleza? Então, resumindo, esse é um princípio da adaptação geral, tá? E essa síndrome da adaptação geral. Isso daqui ele é muito importante a gente entender para avançar depois em conceitos mais complexos de periodização e tudo mais, e até para a gente rever como a gente está fazendo nosso treinamento, como a gente está conduzindo o processo hoje em dia.